Eu fiz meu mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, lá eu terminei em 93, aí em 94 eu fui para a UFMS, fiquei na UFMS aí por dois anos e meio, e aí eu me afastei para fazer meu doutorado, fiz meu doutorado na Universidade do Tennessee, na cidade de Knoxville, nos Estados Unidos. E depois voltei então para a UFMS, né, daí trabalhando desde então, já trabalhava antes, mas desde então trabalhando, principalmente tentando criar infraestrutura de pesquisa, né? E pesquisa para mim é uma coisa muito importante numa universidade. Por quê? Porque ela ajuda a melhorar a graduação. Então, a nossa experiência na pesquisa nos fortalece muito mais, dá muito mais segurança quando a gente vai ensinar em sala de aula aos alunos, tá? E também aumenta a perspectiva para os alunos. A gente consegue ter um horizonte, um universo muito mais aberto e, portanto, a gente consegue abrir esse universo para os alunos, né? Áreas para atuar, o que fazer quando sair da universidade. Então, basicamente, essa para mim, essa simbiose, essa importância dessa relação, dessa conexão entre graduação, pesquisa, pós-graduação, é muito importante. É por isso que eu venho trabalhando nisso desde então. Então, como provavelmente todos vocês sabem, eu sou o coordenador do BATLAB, fundador do BATLAB. Eu comecei o BATLAB. Lá na época, eu comecei aí com alguns daqueles que hoje são professores de vocês. Eu acredito, talvez, estar entre os bons professores aí, os melhores professores do curso de Engenharia Elétrica. Estou falando do professor Luiz, do professor Rubio, do professor Marquipara, do professor Cordeiro, né? Então, são essas pessoas que nos ajudou, que me ajudou a construir o BATLAB. O BATLAB é um laboratório. Quem conhece o BATLAB de verdade, quem não conhece está convidado para visitar. Eu, pessoalmente, faço questão de apresentar o BATLAB para quem tiver vontade de conhecer os detalhes, vou contar um pouco o histórico dos projetos que a gente já desenvolveu lá, o que a gente quer, o que a gente já fez até hoje, e o que a gente ainda aspira a fazer, tá certo? Então, estão convidados, pode entrar em contato pessoalmente, eu faço questão de eu apresentar o laboratório para vocês, mostrar para vocês o que a gente faz, tá certo? Ora, como eu trabalho com pesquisa, quando eu fiz o meu doutorado, trabalho com pesquisa, valorizo pesquisa e valorizo o ensino de engenharia e valorizo engenharia elétrica, eu não tenho como ficar alheio às organizações de engenharia elétrica. Então, as organizações de engenharia elétrica, elas existem em diversos níveis. Elas existem no nível, por exemplo, de, vamos dizer, credenciamento profissional, como é o caso do CREA, uma associação. Agora, ela existe também em nível de associações de engenharia, não de conselhos como é o CREA, mas de associação de engenharia. Como é o caso, por exemplo, da sociedade do clube de engenharia, existem clubes de engenharia, existem associações de engenharia e existem as sociedades técnicas e científicas. Por exemplo, existe no Brasil a Sociedade de Radiodifusão, existe a Sociedade de Telecomunicação, existe a Sociedade de Eletrônica de Impulsão, Sociedade Brasileira de Eletrônica de Potência, existe a Sociedade Brasileira de Automática. Tudo isso são sociedades que, na verdade, agregam pessoas que têm interesses comuns, tá certo? Em determinadas áreas específicas de engenharia, ou às vezes só de engenharia elétrica, por exemplo, em geral, tá certo? Então eu sempre fui muito motivado, sempre fui sócio de todas essas sociedades. E, obviamente, acima dessa sociedade existe uma sociedade mundial, que eu não sei quantos de vocês já conhecem, já ouviu falar, que é o chamado I3E. O que é o I3E? IEEE. É o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica americano, na verdade, né? Na verdade, ele não é americano, ele nasceu nos Estados Unidos há muito tempo atrás, mas ele acabou, por causa da sua importância, por causa do impacto que ele tinha na engenharia elétrica de maneira geral, ele se propagou para o mundo. Então, hoje é uma sociedade, porque é um instituto, na verdade, internacional. E é sobre isso, é sobre o I3E e sobre as suas sociedades técnicas, mais particularmente a sociedade técnica da eletrônica de potência, que eu vou conversar com vocês aqui um pouco hoje. E por que a gente deveria fazer parte do I3E? Por que o João resolveu fazer parte do I3E? E por que é que vocês, porque eu aconselho vocês e recomendo a vocês que vale a pena fazer parte. Então essa que é a razão da nossa conversa aqui. E obviamente esse fazer parte significa ser sócio, não só ser sócio, mas também significa atuar, ser ativo, ser um participante ativo, um membro ativo. A maneira de ser um membro ativo, a melhor maneira de ser um membro ativo é através dos capítulos, quando você é estudante, dos seus capítulos estudantis. Tá certo? Então, por isso eu mais ou menos
parabenizo aí a iniciativa de abertura do capítulo estudantil. A gente já vem nessa tentativa, né, Rafael, desde o ano passado, mas acho que finalmente a gente conseguiu abrir o capítulo e agora a gente está aí com uma estrada aberta, tá certo? E a gente pode chegar praticamente onde a gente quiser com ela. Tá bom? Então eu vou falar um pouco aqui sobre o que é. Bom, o que eu sou então na PEL? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês, mas assim, o I3E, né, ele é dividido em regiões no mundo, né? Então existe região norte, da América do Norte, existe América Latina, existe Europa, etc. E existe, então, são divididos em regiões. Eu sou da PELS, eu sou a pessoa responsável por desenvolver mais atividades da PELS na região norte, que é essa região do México para baixo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, dentro desse cenário mundial, eu sou então a pessoa responsável que está fazendo isso que eu estou fazendo aqui, que é divulgar o I3E, divulgar o PELS e atrair mais membros e fazer os profissionais se realizarem melhor profissionalmente e também o I3E e o PELS mais forte. Esse que é o meu trabalho aqui, é por isso que eu fui convidado aqui então pelo pessoal para ir dar essa palestra sobre o I3E e sobre a PELS. Ok? Eu estava com o meu controle. Bom, só para a gente entender então. Então, como eu estava dizendo, o I3E, quem de vocês já ouviu falar do I3E antes disso? Por que vocês não ouviram falar do I3E? Pode falar. A gente precisou pesquisar paper lá para fazer alguns projetos. Fazer o quê? Fazer alguns projetos. Fazer alguns projetos, foram na base de dados do I3E e procuraram papers. Quem mais? Outra coisa sobre o I3E. Eu ia falar da competição do IFEC. Quê? Eu ia falar da competição do IFEC. O IFEC, né? Tem aquela competição estudantil do I3E, perdão, PELS e I3E, né? Também. O que mais? Quem já fez estágio aqui na distribuição? Alguém já fez estágio na distribuição? Quem já fez projeto de rede de comunicação de computadores? Ou já viu? Ou já trabalhou? E aí? Quem já fez projeto de instalação elétrica? Né? Estudou. Não estou dizendo que fez como profissional, mas já estudou. Então vamos começar de novo. Eu quero que cada um de vocês se apresente para mim em que ano que está no curso. Sou Amanda, eu estou no quinto semestre. Pois é. Quinto sexto semestre, né? Ok. Viu mais disciplina básica até agora, né? Agora que está entrando mais, está certo. Eu sou no mestrado. Está no mestrado, né? Já fez? É. Seu nome? Leandro. Eu estou junto com ele, eu não sou da instituição, eu participo do trabalho do Livre Neve no Sebrae. Mas você é engenheiro químico. Engenheiro químico, deve ter usado normas do I3E já, em algum lugar. Eu não ouvi. Rafael, no sétimo semestre. Deve se formar esse ano, se o professor deixar, né? Professor, né? Cabeludo. Então, Matheus, eu estou no nome. Vamos? Ok? Sou Davi, eu estou no nono semestre teórico. Nono semestre teórico. Você não fez nenhum laboratórios? Eu entendi. O seu teórico é para se formar ou não, né? Sabe? Nossa, A Adriana está no finalzinho do curso também. finalzinho do curso também. Andrei, estou no quarto ano. Quarto ano. Cadê ela? Você, Andrei? Conversando. Matheus, do sétimo semestre. Felipe, acho que no finalzinho também. Hã? Felipe também no finalzinho. Finalzinho, Felipe? Eu acho. Gustavo, você semestre de higiene de computação. Ah, computação? Bruno, também higiene de Fazer que semestre? Sexto também? Terceiro? Elétrico. Eu estou no terceiro. Primeiro ano? Primeiro semestre? Quinto Tá semestre. fora? Hã? Quinto semestre. Quinto semestre. Henrique Matheus, quinto semestre. O Alexandre, eu estou no quinto semestre. Nicolas, quinto semestre. Melissa, da Eletrotécnica. Você é tecnologia eletrotécnica. Gustavo também sou da Eletrotécnica. Tem que ano? Bom, espero que seja o último Semestre. semestre. Eu ainda continuo falando ano. Então, obrigado. Felipe, mestrado. Renata, mestrado. João Marcos, mestrado.
Ciências sociais? Legal. Bem-vindo. Já no mestrado. Sim, professor. Mas todo mundo conhece. Olha cá. Uma das coisas mais usadas do I3E, na verdade, muita gente usa papers, né? Mas uma das coisas mais usadas são as normas. Praticamente todas as normas que a gente usa em engenharia elétrica são do I3E ou são baseadas nelas. Se você pegar as normas da BNT, por exemplo, elas vão ser baseadas em dois conjuntos de normas. Um conjunto de norma norte-americano, que são definidos pelos Estados Unidos, nos Estados Unidos, ou então pelas normas americanas, do IEC, não sei das quantas lá, que tem lá várias normas. Então, toda norma, quando você vai dizer lá, por exemplo, nós temos um painel solar fotovoltaico. Nesse painel solar fotovoltaico eu vou conectar ele à rede elétrica. Quando eu vou conectar ele à rede elétrica, eu uso um equipamento chamado inversor. Provavelmente todo mundo já ouviu falar desse negócio. A atenção daquele inversor, para você conectar na rede elétrica, ela tem que ter uma característica. Ela tem que ter uma distorção harmônica, ela não pode ser muito distorcida. Ela tem que ter algumas características, e essas características são definidas pela norma. E essa norma, por exemplo, é uma norma do I3E. Por que é importante uma norma? Só para a gente entender, por que uma norma é importante? Vamos falar uma coisa, por exemplo, com relação às normas de compatibilidade eletromagnética. O que é uma norma de compatibilidade eletromagnética? A norma de compatibilidade eletromagnética é o seguinte, ó. Eu estou aqui com esse projetor projetando para mim ali umas imagens ali na tela, tá certo? Ao mesmo tempo, o Felipe está ali com um telefone que está gravando o que eu estou falando aqui. Esses dois caras emitem ondas eletromagnéticas. E a onda eletromagnética que aquele telefone emite, ele pode interferir nesse projetor aqui. E as ondas eletromagnéticas que esse projetor emite pode interferir no telefone dele. Todo mundo já viu isso em casa. Na hora que você vai lá, liga e desliga o interruptor, a sua televisão dá aquela faiscada. Muitas vezes, quando você está falando no teu telefone dentro do carro, quando não deve, né? O rádio faz um ruído lá, né? Isso a gente está tratando de compatibilidade eletromagnética. Compatibilidade eletromagnética é equivalente à compatibilidade social. Tá certo? Eu tenho que conviver na sua presença e você na minha presença sem a gente interferir um no outro. A gente tem que viver de forma compatível. Eu não posso atrapalhar a sua vida e você não pode atrapalhar a minha. Os equipamentos eletrônicos também têm essa conversa, tá certo? Ou seja, aquele aparelho ele vai emitir uma onda eletromagnética, não tem como ele não emitir. Assim como esse também vai emitir. Mas alguém chega lá e diz assim, olha, o fabricante, sei lá, Samsung, o seu aparelho ele pode emitir esse máximo de onda eletromagnética para não atrapalhar o telefone do Felipe. Tá certo? E se o Felipe emitir uma onda, até determinada onda que o Felipe emitir, você vai ter que operar sem ter nenhum tipo de problema. Então eu estou falando, olha, você vai ter que ter o máximo de interferência eletromagnética, ou seja, você vai ter o máximo de jogar porcaria eletromagnética no mundo aí, porque o resto vai conver que você não pode aguentar mais do que aquilo. E por outro lado, você tem que ter tolerância, tá certo? Tem que ter imunidade, a gente fala imunidade, a uma determinada amplitude de interferência eletromagnética, de onda eletromagnética. Se você emitir o máximo isso, se você tolerar até isso, você é um aparelho que está pronto para conviver na nossa sociedade. A mesma coisa a gente fala, dessa forma eu posso colocar essas duas coisas aqui no mesmo ambiente. Como é que eu sei qual é a máxima? Como é que eu tenho? Então alguém diz lá no mundo, os caras estudam, e diz assim, olha, para que a gente consiga conviver assim, vai ter que ser isso. Para cada aparelho eu dou uma curva, tá certo? De quanto, qual frequência, qual amplitude, qual quantidade de energia em cada amplitude de onda, em cada frequência, etc, etc. E com isso, a gente pega e estabelece. Se você entrar num lugar, num ambiente, que todos os aparelhos têm lá a certificação de compatibilidade eletromagnética bem feita, nenhum vai interferir, todo mundo vai conviver, notebook, celular, certo? Projetor, telefone, aparelho sem fio, tudo vai funcionar. Isso aí. Bom, então alguém tem que fazer essa norma. E essa norma ela tem que ser aceita, né? Não basta fazer uma norma. Essa norma ela tem que ser aceita mundialmente. Então é isso. Isso é um dos principais produtos do I3E. O I3E tem uma infinidade de normas para tudo que você pensar na área de engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações, ele tem essas normas. Então esse é um dos principais produtos do I3E. Então vocês, mesmo quando não sabem que estão usando,
Quando o professor de instalações elétricas lá vai dizer como é que é a norma para quantos fios passam dentro de um condutor, dentro de um eletroduto, ou como é que tem que ser dimensionado a seletividade entre um disjuntor, a montante, a jusante, etc. Tudo isso está previsto em uma norma, e essa norma com certeza está baseada, que nós usamos aqui está baseada, como eu disse com vocês, ou numa norma do I3E ou uma norma de europeia, ou às vezes nas duas, atende as duas. Tá certo? Esse é um dos principais, eu só queria que vocês percebessem isso. Então nós não estamos falando só de artigos científicos, nós não estamos falando só de congressos, mas nós estamos falando também de normas, e nós estamos falando de uma coisa mais importante ainda, que é network. É uma rede entre pessoas, é acesso ao conhecimento. Se tem alguém que sabe o que está acontecendo em engenharia elétrica no mundo, é o I3E através dos seus membros, através dos seus sócios. Tá certo? Então, só para vocês terem uma noção, o I3E tem mais de 400 mil sócios no mundo hoje. Tá certo? Em mais de 160 países. Em mais de 160 países. Peraí, deixa eu ler aqui. É uma organização então, técnica profissional do mundo, nasceu nos Estados Unidos, mas se espalhou para o mundo, tá certo? Tem mais de 423 membros em 163 mil membros em 160 países, ou seja, não é americano, é mundial, tá certo? Todos os desenvolvimentos mais importantes de engenharia elétrica são publicados no I3E. Então, se você quiser ver um professor feliz, se você for um aluno dele, de iniciação científica, ou de mestrado, ou de doutorado, se você quiser ver o seu professor feliz, desenvolve um projeto de pesquisa e consegue publicar numa revista ou num congresso do I3E, o seu professor vai ficar muito feliz. Porque é o reconhecimento da qualidade do trabalho que foi feito. E vai ser publicado num lugar que vai poder ser visto pelo mundo inteiro. Então, as principais, as publicações mais citadas, né? O que são as publicações mais citadas? Citada porque ela é útil. Se eu falar, o fulano de tal fez um trabalho assim, é porque aquele, eu estou me baseando no trabalho de alguém para eu continuar o meu trabalho. Então, quer dizer que aquele trabalho de alguém é importante. Então, citação é uma das coisas mais importantes das nossas publicações. Conferências, normas técnicas e atividades, como eu falei, profissionais e educacionais. Tá certo? Basicamente, o que a gente diz é isso. É a voz confiável para as informações de engenharia, computação e tecnologia do mundo inteiro. Esse é o I3E. Mais algumas coisas importantes sobre o I3E. Primeiro, como eu falei, dos 400 mil que estão em 160 países, mais de 50%, na verdade, é fora dos Estados Unidos. Então, não é uma sociedade americana, tá? Não é uma sociedade, está a sua base lá, mas ela não é uma sociedade americana. Ok? Mais de 120 mil membros são estudantes. Isso mostra, então nós estamos falando que 1/3 dos sócios do I3E são alunos, são estudantes. Então, o I3E tem um foco muito grande em estudantes. Então, esse trabalho que eu estou fazendo aqui de divulgação, essa iniciativa de criar um capítulo, é justamente para mostrar o valor que a gente dá para os estudantes. Tá certo? Por várias razões, né? Juventude é o futuro, tá certo? E que é esse elemento, né? O estudante, nessa fase, a fase de estudante, é que é a fase mais importante de você ter acesso a vários conhecimentos, porque isso vai ajudar a te definir o seu futuro e vai definir um futuro melhor para todo mundo. Então, por isso que estudante é um foco muito importante do I3E. Tá? Agora, o I3E, ele é organizado, né? Porque, olha só, é um mundo, o mundo é grande, não sei se você já sabe, já deram uma volta por aí, sendo plano ou sendo esférico, ele é grande, não interessa. Acho que ninguém discutiu isso até hoje, né? Ninguém colocou isso em questionamento. Ele é muito grande, tá certo? Então, a pergunta é, como é que a gente organiza isso se eu tenho uma sede em uma determinada cidade, se eu não me engano em Nova York? Tá certo? Eu preciso de organizar isso em células, então eu vou desdobrando em organizações, em células de organização desse negócio, em uma rede de organização. Então, uma das redes são as 334 seções. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos algumas seções. Nós temos a seção norte, é a seção para a qual a gente pertence. Nós temos a seção sul, que é aqui pega o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A gente tem a seção Bahia, que pega lá em cima todo o Nordeste. Então são várias seções. Do mesmo jeito, essas seções abrangem estados e cidades, tá certo? Então existe uma divisão geográfica,
essa divisão geográfica, existem as seções lá, que é uma estrutura do I3E ali, que serve para organizar as atividades do I3E naquela macro-região ali. Tá certo? Além disso, aí quando eu saio da seção, eu quebro a seção dos capítulos. E os capítulos podem ser dois tipos de capítulo. Capítulo estudantil ou capítulo profissional. O capítulo profissional é uma pessoa que já não é mais um aluno, tá certo? Nem de mestrado, nem de graduação, nem de pós-graduação. É um profissional, tá certo? Professor, engenheiro de empresas, etc. Essa pessoa, então, é um profissional, então ele se organiza dentro do capítulo profissional. Quando é estudante, ele se organiza como estudante porque tem características diferentes. Começa pela renda, né? Normalmente, estudante tem uma renda muito maior que profissional, né? Não, depende do profissional, depende do estudante, Mas então, é por isso que existem características, necessidades específicas para estudante. Estudante é uma parte dos membros que tem muito mais necessidade de atividades de educação, tá certo? Do que normalmente os profissionais. Os profissionais têm mais de reciclagem, a gente não. A gente vai no nível de educação mesmo, inclusive, básica, entendeu? Então, por isso, existe essa divisão dos capítulos. Essa, então, é uma célula que vai local. Então, nós temos aqui, por exemplo, o nosso capítulo estudantil da UFMS, que não precisaria ser só o UFMS, poderia ser o UFMS, o CDV, juntar várias instituições locais e abrir um capítulo. Por acaso, a gente abriu aqui, mas a gente espera que a gente atraia mais gente aí das outras instituições. Tá? Então, é assim que eu estou dizendo para vocês. É o I3E, depois eu vou mostrar as regiões, as seções e os capítulos. Tá certo? É assim que a gente organiza. Agora, os capítulos, eles são normalmente, os capítulos são relacionados a áreas técnicas, tá? Porque o I3E, o que é engenharia elétrica? Vamos pensar. O que é engenharia elétrica? É o mundo. A quantidade de coisas que está dentro da grande área de engenharia elétrica é um negócio absurdo. Como eu estava dizendo agora, a parte de rede de computadores, o pessoal da engenharia da computação faz, a pessoa da engenharia elétrica faz também. Rede de distribuição, atualmente carro elétrico. Carro elétrico é um ambiente de trabalho de engenheiro eletricista, tá certo? A parte de eletroeletrônica, indústria eletroeletrônica, a parte de processamento de sinais, a parte de reconhecimento de imagens. Quer dizer, a gente quer reconhecimento de padrões, todas essas áreas estão dentro de engenharia elétrica, só para nomear algumas. Todas estão dentro de engenharia elétrica. Então é muito difícil também estar todo mundo num pacote só. Por conta disso, o I3E foi lá e se reorganizou em sociedades técnicas. Então existem um monte de sociedades técnicas. Na verdade, se não me engano, são 34 sociedades técnicas. Então você tem sociedade de comunicação. Você tem a sociedade de eletrônica, sociedade de circuitos e sistemas, sociedade de sistemas homem e cibernéticos, System Man and Cybernetics. Você tem sociedade de eletrônica de potência, você tem sociedade de eletrônica industrial, você tem sociedade da indústria eletrônica. E assim sucessivamente. Então, sociedade de energia, potência, energia e sistemas. Então, sociedade de energia e de potência, está falando de sistemas de potência e de energia. Então você tem uma infinidade de sociedades. Por quê? Porque aí cada pessoa consegue se enquadrar em algum dos focos. Hoje nós estamos falando do PELS, que é Power Electronic Society, que é a Sociedade de Eletrônica de Potência, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Tá certo? Há essas organizações que são técnicas, a gente chama de capítulos. Agora existe ainda os ramos. Os ramos é o I3E. Então, o I3E, por exemplo, na UFMS, ela não tem sociedade técnica, ela é para todo o I3E. Do mesmo jeito que existe o I3E total, e depois tem as sociedades técnicas lá em cima, quando a gente vai numa cidade, numa universidade, você tem o ramo, que abrange todo mundo que é sócio do ramo, aí depois você tem o cara que é sócio do ramo e de uma sociedade ou mais sociedades técnicas. É assim mais ou menos que o I3E se organiza. Não sei se está dando para entender. Se tiver alguma dúvida, por favor, levantem a mão. Tá? Desses 2016, quase 1.500 são capítulos estudantis. Tá? Estamos falando do número. Tudo bem? Além disso, nós temos os grupos de afinidade. Né? Quais são os grupos de afinidade? São aqueles grupos, por exemplo, mulheres na engenharia. Mulheres na engenharia é um foco que vem ganhando muita importância no mundo inteiro. Existe hoje investimento no mundo todo para aumentar
a participação das mulheres na engenharia. Então existe aí investimentos financeiros, investimentos das universidades, de governos, de empresas, na tentativa de estimular mais mulheres na engenharia. E eu até entendo isso. Olha a quantidade de cidadãos estranhos. Podia ter muito mais mulher aqui, muito mais criativa, acessível, e etc, para ajudar a gente. Tá certo? Na verdade, então, esse é um dos grupos que a gente chama de grupos de afinidades. Do mesmo jeito que existe grupo para negros. Então, negros na engenharia. Se você vai hoje numa universidade americana, existe cota para negros, para professor negro, para técnico negro, de engenharia estou falando, para alunos negros. Também por quê? Porque é considerado um grupo de afinidade e é uma minoria, tá certo? E existe um outro grupo que não é necessariamente uma minoria, mas que é um grupo de afinidade, que são o que eles chamam de Young Professionals. São os profissionais jovens. É aquele cara que faz 10 anos que ele se formou. Ele não é estudante, tá certo? Mas ele também não é um profissional colocado. Ele está num campo intermediário. Ele é um profissional, mas ele ainda não é um profissional já com a sua carreira consolidada, tá? Então ele está ali. Então existe uma organização também, um grupo de afinidades só para os Young Professionals para se organizar. Então se vocês, por exemplo, nós fizemos lá em Santos agora em dezembro, nós tivemos um evento, nós fizemos um evento separado só para Young Professionals. O que era esse evento? Nós fomos lá num bar, fechamos o bar, shopping, bebida e muita conversa técnica sobre engenharia elétrica. Legal isso aí, né? Eu gostei, né? Estava lá, apesar de ser cliente profissional, mas sou chefe, né? Sou chefe que entra em qualquer lugar. Então eu estava lá também. Então assim, por quê? Qual que é a ideia? É exatamente networking. Quando a gente faz uma atividade como essa, eu quero que você conheça o cara de não sei aonde, você conversa daqui a pouco, você tem uma rede de profissionais que podem te ajudar. E a gente sabe que networking é uma parte importante que a gente tem no lugar de networking, né? É uma parte importante do nosso sucesso na nossa carreira. É muito importante o networking. É muito importante para mim quando alguém chega para mim e fala assim, João, como é que eu faço o projeto eu quero fazer uma giga de teste, um negócio que a gente usa numa indústria eletrônica lá, numa linha de produção, como é que eu faço um projeto pneumático para minha giga, para eu não ter que ficar botando o cara para fazer força o tempo todo, que lá não é academia nem nada, tá certo? Eu quero simplesmente apertar um botão, eu fecho, eu estou desenvolvendo essa giga e eu não tenho. Como é que eu faço para dizer, você conhece alguém? Eu não, cara, eu não conheço ninguém, mas peraí, eu tenho um amigo lá em Itajubá, tem um negócio assim, eu ligo pro meu amigo, ô João, eu não fiz isso não, mas o seu Antônio fez, aí liga pro seu Antônio, não. Aí daqui a pouco chega pra mim, pode mandar pra esse cara que é bom. Não sei se vocês acham isso importante, eu acho esse negócio do caramba, pra não falar outra palavra, entendeu? É do caramba isso. E eu vou dizer pra vocês, eu me sinto muito bem conectado. Eu digo pra vocês, não tem problema nenhum no mundo, eu não consigo resolver problema nenhum no mundo, mas não tem problema nenhum no mundo que não consiga ser resolvido por algum conhecido meu. E para mim isso é muito importante, tá certo? Então por isso que a gente faz esse tipo de coisa. O 3E essencialmente é sobre isso. PELS essencialmente é sobre isso para a área de eletrônica de potência, tá certo? Então, eu volto a dizer, já disse isso na palestra passada e repito. Uma das coisas dos valores mais importantes que o I3E e a PELS pode trazer para vocês é a rede que vocês podem fazer. Podem acreditar em mim. Estou falando isso a partir da minha experiência pessoal. Certo? Eu vou contar para vocês algumas histórias sobre isso depois. Bom, aí tem mais alguns fatos aqui. Todo mundo um pouco já falou. São 39 sociedades técnicas. Tá? Não são 34, como eu disse. São 39 sociedades técnicas já. Tá certo? São mais de 1.300 normas técnicas e estão desenvolvendo mais 600. Só para vocês terem uma noção. Existe alguma coisa, não sei se vocês já viram falar sobre os dispositivos de banda de valência larga, não é banda larga de comunicação. Vocês lembram que eu estudou já em eletrônica de qualquer maneira? Sabe que eu tenho lá o silício tem uma banda de valência, que eu boto energia nesse cara, esse cara pula, recombina tudo, aquilo passa a ser um condutor, ou passa a ser um circuito aberto, ou passa a ser um resistor variável, simplesmente da maneira como eu vou lá no meu gate, né?
eu aplico uma tensão em relação ao meu emissor, ao meu coletor, eu recombino tudo lá. Basicamente o que eu estou fazendo é indo lá e pegando um componente que tem uma banda que eu preciso, que quer dizer basicamente a quantidade de energia que eu preciso botar no elétron para ele mudar de uma camada para outra, tá certo? E essa banda, essa quantidade de energia que eu preciso colocar no elétron para ele mudar de uma camada para outra ali nos meus átomos, basicamente significa o seguinte: significa o quanto que eu consigo. Por exemplo, se eu estiver falando de um dispositivo que bloqueia, que fica, põe uma tensão aqui, ele não deixa conduzir, significa o quanto que eu consigo bloquear. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um conversor, um carregador de celular, eu tenho que bloquear 127 volts vezes raiz de 3, vezes raiz de 2, na verdade. Tá certo? Se eu quiser bloquear, se eu quiser colocar esse componente lá numa string de painel fotovoltaico que tem 400 volts, eu tenho que bloquear 400 volts. Se eu colocar esse cara em 13.8, eu tenho que bloquear 13.8. Como é que eu faço para bloquear isso? Eu preciso de encontrar componentes para bloquear isso. Normalmente, hoje, eu não tenho componentes com essa capacidade. Por que eu não tenho componentes com essa capacidade? Os componentes que eu conheço, como são os componentes de silício puro, tá certo? Eles não têm essa capacidade. Então, normalmente, a gente bota um em série com o outro para conseguir isso, tá certo? Além disso, nós temos um problema, que quando a temperatura desse componente começa a aumentar, esse componente, normalmente, ele vai perdendo essa capacidade. Então, não consegue trabalhar, porque você não consegue pegar um inversor ou qualquer equipamento e botar para trabalhar em 150, 180, 200 graus. Porque a sua chave, o seu tiristor, seu transistor, seu SCS, seu IGBT, quem quer que seja, ele perde essa capacidade de trabalhar nessa temperatura. Então a gente precisa de componentes. Se a gente quer evoluir, a gente precisa de componentes que consigam bloquear tensões maiores, mais rápidos e em grandes temperaturas. Então existe hoje um negócio chamado componentes de banda de valência alta. São os wide band gap devices, que eles chamam, tá certo? Os wide band gap devices, a gente está falando aqui de carbeto de silício, a gente está falando de galho, são componentes que a gente está usando para construir chaves, tá? Eletrônicas que trabalham então com alta tensão, alta temperatura e alta frequência de chaveamento. Isso vai permitir a gente evoluir bastante em uso de eletrônica de potência em sistemas de potência, em carros elétricos e etc. Mas só que esses componentes estão vindo para o mercado agora, estão aparecendo agora, e não existe nenhuma norma para dizer como é que esses caras têm que ser, entendeu? Então você vai comprar, se não tiver uma norma, significa que você vai comprar uma da empresa dele, vai vir com uma característica, você vai comprar outra dele, vai vir com outra característica. A gente não quer isso. Quando eu quero comprar, não preciso ficar olhando para quem que é o fabricante. Eu tenho que ter certeza que se é um componente que segue a norma, que tem o carimbo da norma, ele vai ser igual, seja o seu ou seja o seu. Então, hoje a gente está, por exemplo, no I3.0, no PELS, a gente está desenvolvendo essa norma de componentes de wide band gap. Só para vocês terem uma noção, então. Bom, eu falei para vocês como é que são, que o I3.0 é organizado em regiões, tá certo? Então, são 10 regiões no país, tá? Nós temos a região de 1 a 6, que é nos Estados Unidos, porque tem uma densidade muito grande lá mesmo. De 1 a 6 está nos Estados Unidos. 7 o Canadá. 8 é a Europa e a África. 9 aqui a Ásia. 9 a América Latina, tá? Do México para baixo. E 10 aqui a Ásia, lá no extremo, Oceania, Austrália, aqueles negócios lá. Tá certo? Nova Zelândia e etc. E nós estamos aqui no Brasil, na região 9. Tá certo? Então, como eu estava dizendo para vocês, eu sou o chair da PELS para essa região aqui da PELS, tá? Que é uma sociedade técnica dentro do I3.0. Ok? Beleza? Bom, vamos agora falar da PELS. Então, eu dei para vocês uma ideia geral do I3.0. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade, alguma crítica, algum xingamento? Não? Vai lá. Bom, e a PELS? Quando que uma sociedade técnica vira uma sociedade técnica? Dentro do I3.0. Ela não começou com 39, ela começou com um número pequeno. Por que isso vai crescendo? Porque engenharia elétrica é mutante.
tá certo? Ela fica mudando o tempo todo. E assuntos vão ganhando muita importância e vão ganhando uma comunidade muito grande. Então, à medida que um assunto dentro da engenharia elétrica vai se tornando um assunto muito importante, ganhando vai aumentando muito a comunidade, ela deixa de estar junto a uma sociedade técnica e ela se desmembra para virar uma nova sociedade técnica. Então, normalmente, uma área está dentro de uma sociedade técnica, mas ela começa a ganhar importância, aumentar o número de gente trabalhando, o número de publicação, valor comercial, etc, etc. Então, ela ganha fôlego para virar uma sociedade técnica individual. Então, é assim que funciona. E a eletrônica de potência é uma tecnologia realmente dos últimos 25 anos. É uma tecnologia, não, 25 anos, eu estou falando muito pouco, mas a eletrônica de potência é poderosa, que trabalha com componentes rápidos, bons, que começou a utilizar DSP, FPGA, microcontroladores, o sistema eletrônico embarcado intensivamente, é uma eletrônica de potência nova. Essa é a eletrônica de potência das últimas 3 décadas. Então, por conta disso, a PELOS, que é a Power Electronics Society, ela foi criada aí recentemente, há 25 anos. A gente fala recentemente porque o 3 é a data da década de 60, 50, tá certo? Então, ela era relativamente nova. O que ela trabalha? Ela fala de uso eficaz dos componentes eletrônicos. O componente eletrônico nós estamos falando, diodo, transistor e todas as variações, né? Porque tudo aquilo que vocês veem lá, IGBT, SCR, MCT, MOSFET, tudo isso, na verdade, é uma variação de diodo e de transistor. É diodo e transistor, é uma variação. É igual, mas diferente. Tá certo? Você vai dando características diferentes para ele e ele vai abrir. Como eu controlo para ele entrar para ele entrar em condução, para ele sair de condução, com mais corrente, com menos corrente, tensão, tá certo? Frequências. Isso aí, na verdade, são variações do diodo e do transistor, tá? Que a gente conhece. Então, todo esse uso eficaz desses componentes aí, basicamente, é uma das coisas que está dentro da eletrônica de potência. Toda a teoria de circuitos e tecnologia de projeto, tá certo? E ferramentas analíticas para fazer a conversão, tá certo? De energia, está dentro da eletrônica de potência, né? E toda a parte também do controle e condicionamento eficiente de energia elétrica está dentro de eletrônica de potência. Condicionamento, a gente vai falar um pouco sobre esse negócio. É fundamental. E nós temos um problema grave que é a eficiência, né? Porque a eficiência que eu sempre falo, pessoal, a eficiência ela não só é importante. As pessoas têm um olhar para a eficiência e assim, eu tenho uma entrada de 100 watts e tenho uma saída de 90 watts. Então, a minha eficiência é 90%. E eu estou, então, perdendo 10 watts. Certo? Nada errado nisso. Mas tem um outro problema grave. Qual que é o problema grave? Para onde é que vão esses 10 watts? Para onde vão esses 10 watts? Esse é o problema grave. Esses 10 watts viram calor. Quando ele vira calor, você compromete, ele esquenta aquele componente. Quando ele esquenta aquele componente, ele envelhece aquele componente mais rápido. Quando ele envelhece aquele componente mais rápido queima logo. Então, quando eu cuido de eficiência, eu não só estou cuidando do problema de perder energia, mas eu estou cuidando da vida útil do meu componente, do meu aparelho. É fundamental isso. É fundamental isso. Isso é normal, né? Você já viu como é que é, né? Quanto mais energia você gasta, mais envelhece rápido. Por exemplo, vocês não sabem, mas eu tenho 27 anos. Mas o cara vai pra noite todo dia, bebe, vai pra balada a noite toda vez. Tá certo? Fica desse jeito, tá certo? Então, na verdade, se vocês forem ver, é verdade o que eu estou falando. Se você pega uma pessoa que tem uma vida mais regrada, mais em geral, em média, não é tudo, tá certo? O envelhecimento dela é mais lento. Se ela desgasta muita energia, muito intensamente, tá certo? Se ela perde muita energia, ela envelhece mais rapidamente. Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para componentes, isso vale para equipamento. Então, quando eu pego e trato a questão da eficiência, eu volto a dizer para vocês, eu não estou falando só da importância da eficiência por causa da energia perdida, mas eu também estou tratando da vida útil daquele componente. Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema de energia fotovoltaica, esse sistema de energia fotovoltaica tem uma eficiência muito baixa, significa que aquele cara vai estragar logo. Então, se você foi lá e pagou R$4.000 por 1 kW, R$5.000
por kW de sistema de fotovoltaico que gera para você aí alguma quantidade de energia por mês, antes de você pagar 30% daquele negócio, que lá vai queimar. Por quê? Porque tem uma eficiência baixa, se você controlar, e vai queimar e o teu dinheiro foi embora. Tá certo? E tudo associado, toda a energia gasta para fabricar aquele negócio foi embora. E aí, se você for olhar, existe aí, o que é eletrônica de potência? Qual que é o conceito de eletrônica de potência? Então, várias pessoas falam alguma coisa, tá? Várias pessoas têm o seu conceito para isso. Então, esse cara aqui, por exemplo, tá certo? Na verdade, está no Cora lá, fala que a eletrônica de potência é a arte de converter energia elétrica de uma forma para outra, de forma eficiente, limpa, compacta e relevante, tá? Para ficar mais conveniente para ser utilizado. Esse outro aqui, ó, ele diz o seguinte: eletrônica de potência é o estudo das chaveamentos, circuitos de chaveamentos eletrônicos para controlar o fluxo de energia elétrica. Isso é uma outra definição. Essa definição é de um livro lá do Mick Books, tá certo? Tá lá. E uma outra definição, ó, eletrônica de potência é a tecnologia que trata da conversão e controle de potência elétrica com alta eficiência no modo de chaveamento eletrônico para uma ampla faixa de aplicações. Quem fez essa definição aqui é de Bimalpus, esse cara foi meu orientador de doutorado. Essa é a definição. Então, se você for procurar no Google, definição de eletrônica de potência, vai aparecer lá alguns milhares. E aí, claro, eu também me dei o direito de dar a minha definição de eletrônica de potência. É essa aí. Ok? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que imagem é essa? Eu fiz o zoom daquela imagem lá da Capela Sistina, que representa o quê? O que representa isso aqui? Hã? Eu interpreto isso como a interface do homem com Deus. Certo? É a interface do homem com Deus. Então, eu falo para vocês que para mim a eletrônica de potência é interface. Eu quero dizer com essa imagem. É interface. Toda hora que você tem uma interface elétrica, quem faz isso, bem feito, eficientemente, de forma limpa, compacta, barata e robusta, é a eletrônica de potência. Quando você pega 127 volts ali e carrega seu celular, quando você pega 127 volts e carrega o seu notebook, quem faz isso é a eletrônica de potência, porque ele pegou aquilo e transformou em tensão contínua de 5, 15, dependendo do tipo de equipamento, até 18 volts. Certo? Controla a corrente que entra naquela bateria, carrega aquela bateria. Quem pega uma tensão de, sei lá, 380 trifásico e põe para controlar um motor de velocidade variável para dar uma produção, frequência e velocidade variável para dar uma produção melhor, para fazer o controle de uma linha de produção, de um motor de uma linha de produção, é a eletrônica de potência. Ela que faz essa conversão, 380 a 60 Hz, para qualquer tensão, qualquer frequência na sua saída. Tá certo? Então assim, toda vez que eu tenho essa interface, eu tenho eletrônica de potência. Então, eletrônica de potência é interface. Quando eu tenho um carro elétrico, que eu preciso controlar a velocidade do motor dele, mesma coisa, eu tenho um pacote de bateria de corrente contínua e eu quero levar aquela tensão que vai alimentar aquele motor para frequências senoidais de frequências e amplitudes variáveis, é eletrônica de potência. Toda vez que eu tenho uma interface de um sistema de transmissão de corrente contínua, que vem lá, por exemplo, de Foz do Iguaçu e vai lá para São Roque, chega em São Roque, é convertido para corrente alternada, corrente contínua para corrente alternada, é eletrônica de potência. Então, toda vez que eu tenho um processo de interface de energia, quem faz isso de forma eficiente, compacta, barata e robusta é a eletrônica de potência. E vocês vão ver cada dia mais o que o pessoal hoje fala em e-energy, energia eletrônica, que é principalmente trocar, controlar completamente o nosso sistema de distribuição todo com eletrônica de potência. Transformador, você já sabe, existe transformador no estado sólido.
Ele não está usando mais transformador enrolado, enrola um transformador primário e secundário, agora é estado sólido. É só componentes eletrônicos, que você sai da tensão, que você quer e chega na tensão como você quer, só fazendo chaveamento, sem você precisar de núcleo magnético, ou quase nada de núcleo magnético. Transformador em estado sólido. Transformador rápido, barato, compacto. Se você pega um transformador de uma determinada potência magnética, puramente magnética, você pega um transformador no estado sólido, você vê a diferença de tamanho. Você pendurar aquele negócio no poste, ou para você fazer a distribuição. Tudo isso está associado a eletrônica de potência. Então, nas aplicações, nós estamos falando do quê? Como eu disse, computadores, equipamentos de telecomunicação. Não faríamos telecomunicação se não tivéssemos eletrônica de potência. Não faríamos com a qualidade que a gente tem hoje. Data centers. Toda a parte de data centers, basicamente, é eletrônica de potência. Como é que você alimenta de energia aquele negócio todo? Alguém já entrou em um data center aqui de verdade? Você já viu data center na internet? Da Google? Os data centers da Google? Que é um prédio inteiro? Vocês viram quanto que é de energia aquele negócio? Quanto que aquilo consome? E eu preciso fazer um processo de conversão? Como é que eu faço aquela conversão de forma... Porque se eu não fizer de forma eficiente, já pensou a quantidade de energia que aquele negócio não consome? E mais ainda, a quantidade de calor que aquele negócio não gera por causa da sua ineficiência. Certo? Equipamentos eletrônicos em geral, automóveis, elétricos, não só elétricos. Nós estamos falando, quando a gente fala também de um carregamento de bateria, um carregador de bateria lá, eu tenho eletrônica de potência ali. Estou falando do meu alternador associado com a minha bateria. Eu tenho eletrônica de potência lá. Transporte coletivo, sistemas industriais, sistema médico hospitalar, sistemas espaciais e militares, não gosto dessas coisas. Sistemas de rede inteira, smart grids. A tecnologia que funcionar é a eletrônica de potência. O que é? Fluxo de potência bidirecional. Eu jogo energia na rede, trago energia da rede do jeito que eu quiser, da forma como eu quiser. Se eu não tiver um conversor bidirecional e controlável, eu não consigo fazer isso. É eletrônica de potência. Sistema de energia renovável não precisa nem se falar. A gente só consegue usar energia renovável hoje por causa de eletrônica de potência. E existe uma área que está dentro da eletrônica de potência, que é exatamente toda a parte de eletrificação. A gente chama-se Transportation Electrification, que é a eletrificação do transporte aéreo, terrestre, marítimo. Toda essa eletrificação está toda em eletrônica de potência. Eu quero aqui, ó, nós estamos vendo falar de aviões elétricos, carros voadores. O Uber está lá desenvolvendo, junto com a Tesla, carros voadores. Tá certo? Carros que voam. Eletrônica de potência, porque é por causa do motor elétrico. Tá certo? Ônibus, a parte de transporte marítimo. Tudo hoje converge para eletrificação. Então, essa área, por exemplo, não tenho dúvida. Logo, hoje ela está na eletrônica de potência, mas logo ela vai virar uma sociedade técnica dentro do I3E, por causa da importância que ela está ganhando. Tá certo? Como é que é, então, a PELS dentro do I3E? A PELS dentro do I3E, ela tem 150 capítulos, agora deve ser 151, né, Thiago? 150 capítulos e ramos no mundo, tá? Novamente falando de networking, 8.500 membros, voluntários em todos os continentes, e ela está basicamente dedicada a fazer tudo aquilo que o I3E faz na área de eletrônica de potência. Tá certo? Para manter o aspecto científicos e educacionais de eletrônica de potência e aplicação, manter os membros atualizados no estado da arte da eletrônica de potência, tá certo? E oferecer muita coisa, publicação, comitês, conferências, workshops e prêmios que estimulem isso aí. Como então que você pode usar disso para construir a sua carreira principalmente? Olha, primeiro, participar de conferências e workshops. Hoje, as principais conferências no mundo em engenharia elétrica com foco em eletrônica de potência são organizadas pela PELS. Tá? A gente tem livros, tutoriais, webinars, tem muito webinar no I3E. Hoje tem muito webinar no I3E da PELS disponível. Cada dia aparecendo mais e muito lá para a gente só chegar lá no lugar e assistir. Né? Vídeos e também descontos. E tem os comitês técnicos, porque dentro do PELS, dentro da eletrônica de potência, eu também tenho uma subdivisão. Tá certo? De áreas, lembra que eu falei? Eletrônica de potência pode ser conversor de DC-DC
para carregador pequeno. Pode ser no StatCom, que é um compensador de energia reativa em linha de transmissão. Então, tem que ser a parte de carro elétrico, de controle de motores elétricos. São áreas também bastante divergentes. Então, dentro da própria FEOD existe a subdivisão. Tecnologia de potência e controle, sistemas de componentes, acionamentos de motores e atuadores, parte de robótica, toda está aqui, veículos e sistemas de transporte e assim sucessivamente. Os comitês técnicos. Como eu disse para vocês, a parte de normas. Toda vez que a gente vai fazer uma norma, a gente cria um comitê técnico. Ó, temos que fazer uma norma. Então vamos ver quem são as grandes pessoas que são líderes e depois voluntários para participar desses comitês técnicos, para criar as normas, tá? Muitas atividades estudantis, a gente vai falar daqui a pouco sobre elas, e revistas. Uma das revistas mais bem referenciadas é a chamada TPL, que é a Transaction Information da FEOD. Certo? E a gente tem uma infinidade de conferências, de congressos. Tá? Então a gente tem aqui, ó, ECCE, esse é um congresso que existe. Existe um na América do Norte, existe um na Europa, existe um na Ásia. Tá? Existe o APEC, até ia ser a semana que vem, foi cancelado. Adivinha por quê? Coronavírus. Tá certo? Mas seria esse congresso aqui um absurdo. A feira desse congresso é maior que o congresso. E quando eu falo feira, a quantidade de expositores que tem lá é infinita. Então as empresas vão lá para expor seus produtos. Você vê lá empresas como a Texas Instruments, você vê a Tesla, você vê a National Instruments, você vê praticamente todas as grandes empresas do mundo vão lá para fazer uma feira. E é uma feira enorme, é uma feira extremamente agradável. Muito bom de ver e você é em contato com o que está comercialmente disponível no topo da tecnologia. Bom, e para estudante, o que tem de oportunidades do PELS? Tá certo? Uma das coisas que a gente pode falar, por exemplo, que a gente conhece, é esse que já foi mencionado aqui, que é o International Future Energy Challenge. Isso é uma competição internacional, onde eles dão para a gente um tema, para todas as universidades do mundo que possa ter interesse em entrar. Você tenta se inscrever, escreve uma proposta, e se você for aceito, você vai desenvolver aquela proposta, aquele projeto. Depois vai todo mundo, quando tem o classificado, desenvolver o classificado, vai todo mundo para um lugar, levar o seu equipamento desenvolvido, e vai colocar para ser simulado lá, para ser testado, para ver qual que teve o maior desempenho. Nós, aqui da UFMS, participamos em 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013. Em 2005 nós ganhamos o prêmio de consolação, melhor impacto educacional, mas absolutamente verdadeiro. Quem estava nesse grupo, desse pé aqui, era o professor Luiz, professor Rubem, eu me lembro. Em 2007, a gente fez um conversor, a gente participou novamente e a gente ganhou a medalha de ouro, melhor prêmio. Desde 2007 estava o professor Márcio, estava mais? 2007? 2009, também. 2007 também foi de novo. O Rubem, o Luigi, o Paete, o Helder, etc. 2009 estava o professor Márcio, o professor Cordeiro, já fazendo mestrado, tá certo? 2011. Eu não tenho ninguém por aqui, você também, né? Isso. E foi assim. E a gente ganhou em 2007, 2005, a medalha de ouro de 2007, 2005, 2007, 2009. 2009 a gente ganhou de 5 prêmios, a gente ganhou 4. Melhor projeto, mais inovador, medalha de ouro, melhor relatório, melhor apresentação. Também foi isso. E o outro ganhou o impacto educacional, nosso prêmio da outra vez. A gente viu. Estava lá, tinha lá chinês, tinha lá um bocado de gente. Em 2011 a gente ganhou o prêmio de projeto mais inovador, tá certo? Eu poderia falar um pouco sobre esses projetos, mas acho que o nosso tempo já está chegando no final. Mas é uma competição muito importante, por quê? Porque ela é um projeto de mão na massa. Esse ano a gente entrou, não conseguimos ir para... Eu acho que é um medo da competição,
A gente não entrou, a nossa proposta não foi aceita, mas era para desenvolver um sistema de energia para interfacear painel fotovoltaico, bateria e 2 cargas, que isso era para nanosatélite. Um sistema de energia para aproveitar a energia solar e nanosatélite. A tecnologia de nanosatélite, eu não sei se vocês sabem, mas está ganhando muito, é muito barato, é um negócio barato de fazer, fácil de se lançar, mas ele precisa de energia, então precisa de um sistema de energia dedicado para nanosatélite. E não tem uma tecnologia madura, por isso eles fizeram isso aí. Basicamente é um conversor que pega, interfaceia painéis fotovoltaicos, bateria e as cargas. Então tem que fazer esse fluxo de energia controlar com a entrada de potência aí. Então é um projeto que vocês têm que chegar no produto final e por isso ele é extremamente estimulante para aluno que gosta disso. Botar a mão na massa, sair da ideia e chegar rapidamente, em um ano, chegar no produto final. É muito importante, a gente participou disso várias vezes. Em 2019 foi para bicicleta, um sistema de acionamento de bicicleta elétrica. Tá? Bom, uma outra competição que existe é essa para iluminar milhões de sorrisos no mundo, é o problema de levar energia para áreas carentes. Então, levar energia, tá certo? Para regiões como a África, principalmente, onde não tem energia de uma área muito grande lá. Muita comunidade, muita gente sem acesso à energia. Então, o projeto é como que a gente faz, né? A ideia é que como é que a gente consegue desenvolver equipamentos, desenvolver soluções para áreas remotas que não têm acesso à energia. E tudo isso com algum financiamento do I3E. Um outro que tem também nessa área, bastante, é um financiamento de energia para esse comitê de atividades humanitárias, que geralmente é também associado à energia, como levar energia para comunidades carentes. Então, todo ano sai um edital que você pode pedir aí de 20 a 60 mil dólares para fazer um projeto em uma determinada comunidade. Energia solar, eólica, biomassa, mas que use eletrônica de potência. Então, por exemplo, o nosso capítulo aqui pode esse ano escolher achar uma comunidade que tem um problema associado à energia, paga muita conta, não tem energia de maneira nenhuma, ou tem problema de produção agrícola porque não consegue ligar, porque não consegue pagar energia. Pode-se desenhar uma solução, uma proposta, fazer um orçamento, mandar lá e a gente pode receber esse dinheiro e executar um projeto como esse numa comunidade. Tá certo? Eu acho maravilhoso esse tipo de ação. Talvez das atividades que eu faço hoje na minha vida profissional, a gente já fez, vocês sabem, eu já fiz trabalho com aldeias indígenas aqui, eu fiz trabalho lá em regiões carentes do Rio de Janeiro, eu fiz trabalho na Jamaica, eu fiz trabalho na África. Antes de vir para cá, eu estava numa videoconferência de novo com a EDP lá de Portugal para fazer um projeto lá no Quênia, um projeto muito grande no Quênia, também nessa área de energia. E sinceramente hoje é o que mais me dá satisfação no meu trabalho, além de dar aula para vocês. Vai ser verdade. Quem dela começar a perguntar. Tá certo? Então, mas como atividade de pesquisa ou de projetos, é o que mais me dá prazer hoje, são esse tipo de projeto. Porque você vê aqui o teu conhecimento fazendo impacto não só numa empresa, numa Petrobras, numa Energisa ou numa empresa de eletrônica, mas dá impacto direto numa comunidade. Então, o seu conhecimento fazendo diferenças de fato na vida de pessoas que precisa que sejam feitas diferenças na vida delas. Então, para mim, são as coisas que eu mais gosto de fazer hoje. Se quiser meu envolvimento de cabeça, vem com uma ideia dessa para mim que você vai ver que eu entro de cabeça sem medir esforço. Muitas vezes até pagando para trabalhar, porque eu realmente gosto disso. Certo? Bom, além disso, o que a gente tem como oportunidades para os alunos? Travel Grants para conferências. Então, você pode, por exemplo, eu mandei um paper, fiz lá na minha iniciação científica, no meu mestrado, um paper lá para um congresso, não sei aonde, mas eu não tenho grana. Você pode, como membro do I3E, principalmente se tiver ligado a um capítulo muito forte, você pode fazer, olha, eu preciso de dinheiro para ir. Você pode, para os Estados Unidos, para o IES, por exemplo, dá até $2.000 para o cara ir no congresso. Se é nacional, às vezes é $500, se é internacional, $1.000, $2.000 para você ir participar e mais a inscrição no congresso. Então você praticamente consegue ir para o congresso. Tá? Os capítulos, porque nós temos um capítulo aqui que é suposto ter bastante atividades técnicas. Se fizer bastante atividade técnica, a gente faz o nosso relatório
a PELS recebe de todo mundo, vê quem teve mais atividades e atividades mais significativas. Os melhores capítulos ganham prêmios também, em dinheiro. Tá? A gente pode trazer o que eles chamam de Distinguished Lecture Program. O que é isso? O PELS, todo ano, ele seleciona um conjunto de pessoas que são referências mundiais. Japonês, alemão, americano, indiano, chinês, canadense, brasileiro e etc. São os top naquelas áreas. E diz assim, ó, esse pessoal aqui pode viajar no mundo dando palestra a convite dos capítulos que a gente paga. Então, se a gente quiser trazer o Fred Blauberg, que é um dinamarquês que mais entende de energias renováveis do mundo, a gente pode falar, olha, a gente quer que o Fred venha aqui dar palestra na Semana da Engenharia aqui da UFMS. Aí a PELS vai, se o capítulo pedir, a PELS vai e paga para ele vir aqui dar essa palestra de abertura. Né? Então, falando, ele é um dos. Então, eu tenho sempre uma lista, tá certo? Isso é um programa e a gente tem direito. E não tem limite, você pode ficar pedindo todo mês, se você quiser, não tem limite. Principalmente porque quem aprova sou eu, que sou o chair. Então vocês pedem, tá certo? Eu aprovo. Além disso, nós criamos, porque muitas vezes a gente tem muita gente local no Brasil, na América do Sul, muito bom. E às vezes muita gente não vai participar de palestra porque tem dificuldade com o inglês. Tá certo? A gente reconhece isso. Então, a gente resolveu customizar isso. Então, nós criamos o local, é o mesmo, Distinguished Lecture Program, mas é local. Ou seja, nós elegemos algumas pessoas no Brasil e na América Latina para fazer a mesma coisa, só que são pessoas daqui da região. Então, por exemplo, nós já temos convidado o professor Edson Watanabe, da UFRJ, que deve vir aqui, acho que em abril, dia 24 de abril, vai dar uma palestra, vocês já estão convidados. Excelente palestra. É palestra que merece o tempo de vocês. Vocês vão ver a pessoa, e sem pensar que esse cara é uma grande referência na área de eletrônica de potência e sistemas de potência no Brasil. Então, UFRJ. Então, a mesma coisa, o pessoal pede, o Terezinha paga e ele vem aqui dar palestra para nós e vai embora. Tá certo? Outras coisas, projetos especiais. A gente pode, olha, nós queremos fazer um trabalho de divulgação, falei pessoal, de divulgação de energias renováveis para crianças no ensino fundamental. Então, muito bem, mas a gente quer kit. A gente quer kit para levar, para mostrar para o aluno, para as crianças brincarem, para ver como é que é esse processo de geração de energia solar, eólica, biocombustíveis, etc. Tá certo? Biocombustível não. Fuel cell, células combustíveis, etc. Então, eles também, a gente pode dizer, precisamos de uma grana para poder comprar esses kits, ou vocês nos mandam, eles mandam, a gente pode fazer. Tá certo? Agora foi criado, todo dia 20 de junho, vai ser o PELS Day, que é o dia da PELS no mundo inteiro. Então tem atividade em todos os capítulos no mundo inteiro. Eu briguei para ser dia 22 de julho, que é meu aniversário. Mas aí teve um pouco de inveja lá, o pessoal começou a achar que eu estava muito. E a gente está propondo um negócio chamado PhD School, que são uma semana de cursos só com mini cursos, também dado só por referências mundiais. Então, a gente vai todo mundo para um lugar e aí eles dão lá, a gente faz uma semana, então a gente pega, cada pessoa dá um mini curso de 3 horas, de manhã e à tarde, pessoas do mundo todo, um negócio também para ver o estado da arte da eletrônica de potência. Certo? Bom, então é isso. O que o capítulo nosso vai fazer aqui, basicamente, são essas atividades técnicas que eu falei para vocês. O quê? Promover workshops, por exemplo, na semana de engenharia. Promover palestras, Distinguished Lecture, do João Noff, Local Distinguished Lecture, etc. Mini cursos e webinars. A gente pode preparar webinars aqui agora. Quem quiser se voluntariar para dar webinars, pode se voluntariar em qualquer área ligada à eletrônica de potência. Organizar visitas técnicas, tá certo? A gente pode criar competição. A gente pode criar competição no Mato Grosso do Sul, na área de associada à eletrônica de potência. E a gente pode pedir grana para o PELS para ajudar, para dar prêmio, para ajudar nessa organização, tá certo? E principalmente, como eu disse para vocês, trabalhar com atividade humanitária. Essencialmente, o que a gente quer fazer? Ampliar o número de membros e o tipo de atividade e o valor que a eletrônica de potência tem. A atividade de eletrônica de potência. Esse é o nosso objetivo principal.
Tá certo? Então, eu peço a vocês, quem não é sócio ainda, que se associe do I3E e da PELS e fique membro aí do nosso capítulo de eletrônica de potência aqui da UFMS. Com isso eu termino. Aqui é só alguma coisa, com isso eu termino. O que a gente quer? Tá certo? A gente quer ao eletroniquizar o mundo. Vamos take over. Licença. Primeiro eu gostaria de agradecer ao professor João essa palestra. E alguém tiver dúvida, alguma coisa. E referente à filiação, ao processo de filiação do I3E, da sociedade da PELS e tudo mais, pode mandar mensagem para mim, pode procurar também o pessoal do capítulo, por favor, pessoal. Isso aqui é um pouco do pessoal do capítulo. Atualmente o capítulo estudantil da UFMS conta com 10 membros. Tem o Gabriel ali sentado também. Dá tchauzinho aí, Gabriel, por favor. Aí. A gente conta com a presença de mais pessoas para desenvolver várias atividades. No PELS Day a gente tem o intuito de desenvolver a competição, já falar, com várias parcerias com a CDB, com o IDERB, a gente vai entrar também em contato com a FGD e as outras universidades que trabalham na área de eletrônica de potência. Se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais. O Instagram é @pel_UFMS, então se tiverem alguma dúvida sobre a filiação, vocês podem perguntar para nós diretamente. Beleza? Antes de terminar, vamos fazer um sorteio, né?